Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos agora conversar sobre a segunda parte da aula de Kant, onde a gente está tratando da crítica da razão pura. E bem, a gente já havia discutido que para Kant, espaço e tempo são as condições básicas que dão a possibilidade de nós sentirmos, de nós experienciarmos as coisas. Isso a gente já tinha falado. A gente vai voltar bastante a essa ideia ao longo dessa aula e também a gente vai ver que as condições de sensibilidade básicas, espaço e tempo, não vão se aplicar somente à nossa capacidade de perceber as coisas que existem no mundo, mas vão se aplicar também até a forma que nós pensamos, até a forma da nossa razão. É isso que a gente vai entender agora. Então, espaço e tempo são condições de sensibilidade. Se são as coisas que permitem que a gente sinta, nesse primeiro aspecto que a gente está falando, elas existem antes da experiência. Mas elas não serão ideias inatas, né? Se é que ocorreu essa ideia aqui na cabeça de vocês, não são ideias inatas. Lembra das ideias inatas que a gente tem na nossa cabeça antes da experiência? Como a ideia de Deus lá em Descartes? Aqui não vai ser ideia, tá? Mas são condições pré-empíricas que ele chama de intuições puras. Tudo que a gente percebe se dá através do espaço, né? Então, entre eu aqui e esse celular, eu percebo que tem espaço. Mas o espaço ele não é colocado para a gente enquanto uma coisa, né? Tanto que se esse celular existisse dentro de mim, eu não ia achar que ele é celular, eu ia chamar o celular de eu. Né? Ia ser parte de mim. Mas como ele se distancia, ele se diferencia de mim por essa relação de espaço, eu entendo o espaço, mas eu não entendo o espaço como uma coisa, assim como eu entendo o celular. Mas é o espaço que permite que eu distingua o que sou eu e o que é o celular. Então vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui. Ó. Bom, eu tenho aqui as coisas que existem. Tá? As coisas que existem, Kant chama de coisa em si. E as coisas em si são diferentes das coisas que a gente conhece, ok? As coisas que a gente conhece, ele vai chamar de fenômeno e número. E olha como se dá esse processo. Então aqui existe um monte de coisa, Esse monte de coisa vai se dar nas relações básicas de espaço e tempo, que são as condições básicas da nossa percepção, como se estivessem dentro da nossa cachola, né? As formas de percepção, espaço e tempo. Bom, então, de acordo com a nossa capacidade de percepção e de entendimento que está dentro da gente, nós, por exemplo, com relação ao espaço, podemos de fato existir lá no nível da coisa em si, num espaço que tenha N dimensões. Podemos viver num espaço multidimensional, mas nós só temos condições de perceber 3 dessas dimensões espaciais. Né? Então, é isso que vem para dentro da gente, enquanto o que a gente chama de realidade. Mas pode ser diferente no nível da coisa em si. Bom, e a nossa relação com o tempo? Para nós, o modo que nós percebemos o tempo é de uma maneira contínua, sucessiva. A gente não fala assim, nossa, eu preciso voltar para ontem para resolver um negócio. A gente sabe que isso não é possível, né? Mas isso não necessariamente não seja possível, de fato, no nível da coisa em si. Mas é o modo que nós compreendemos o tempo dentro da nossa concepção de sensibilidade de espaço e tempo. Porém, a partir dessas condições dadas, a gente consegue produzir conhecimento, né? Então, eu estou brincando aqui. A gente percebe, pensa sobre isso, dada essas condições, e depois a gente produz conhecimento sobre isso. E o conhecimento ele tem duas formas básicas para Kant. O fenômeno, né? Que é o mais tranquilo da gente falar, que é a ideia... Tudo que é fenômeno é aquilo que se apresenta para a gente como matéria com forma, né? Que tem uma matéria e que tem uma forma dada, né? Então eu chamo isso de fenômeno, porque ele vem para mim assim. E os números, eles são o conhecimento puro e racional, aquele que a gente consegue conceber antes da experiência, mas eles não são conflitantes, porque tanto o número quanto o fenômeno, eles vão obedecer
a esse filtro do espaço e tempo. Por exemplo, quando a gente pensa na matemática, a matemática ela é um exemplo de conhecimento numérico, mas ela também obedece uma ordem temporal. Se eu vou resolver uma equação e eu desobedecer a regra, o ordenamento temporal das operações que eu tenho que fazer primeiro e as que eu tenho que fazer depois, o resultado vai ser diferente. Um dos resultados que obedece o encadeamento que o professor de matemática te ensina vai ser o resultado certo. E o que desobedece esse encadeamento vai ser o resultado errado. Então, assim, até dentro do conhecimento numérico, só estou dando um exemplo, a questão temporal de condição de conhecimento, até no conhecimento numérico, exemplo, a matemática, é importante, se faz presente. Por isso que essa oposição aqui empirista e racionalista, Kant está derrubando. Já aqui a gente percebe isso. E é a partir destas constatações, do desenvolvimento dessas percepções e reflexões filosóficas, que Kant vai propor o que ele mesmo chama de uma revolução copernicana na filosofia. Copérnico ele tinha testado matematicamente como é que funcionaria a relação das órbitas dos planetas caso a gente colocasse o Sol no centro do que ele chamava de universo. Hoje a gente chama de sistema solar. Ele faz essa troca e quando ele calcula essa posição para ele invertida, porque até então a Terra estava no centro, né? Quando ele faz essa troca, poxa, tudo dá tão certo, tudo faz tão mais sentido na matemática, tanto que ele propõe isso como sendo a realidade, né? E outros vão comprovar e estabelecer isso depois. Mas essa inversão de posição que Copérnico fez entre Terra e Sol, Kant vai propor dentro da filosofia para a relação entre sujeito e objeto. Vamos lá. Bom, nós somos centrais na percepção dos objetos. Nós, sujeitos, somos nós que somos mais centrais. Somos equivalentes ao Sol, né? Estamos no centro, na parte mais importante. Quando se trata da percepção dos objetos, das coisas que existem, não os próprios objetos. Os próprios objetos seriam então a Terra. Então, os objetos, nós somos centrais, nós somos mais importantes e os objetos circundam a gente. É mais ou menos essa metáfora que o Kant vai fazer para explicar isso. Então, essa revolução copernicana se dá nesse sentido aqui. Os objetos não são cognoscíveis plenamente de um modo que tudo que está contido nas coisas em si, nos objetos, possam ser identificados pelos nossos sentidos de uma maneira direta e um dia a gente consegue entender tudo na sua plenitude. Não, Kant está falando. Muito desse limite de conhecimento se dá por alguns filtros que a nossa capacidade de conhecimento, a nossa própria mente, o nosso próprio intelecto tem, enquanto condições dadas da própria mente humana. E essa revolução, essa troca, acaba fazendo com que Kant argumente contra os dois principais princípios, embasamentos filosóficos que eram debatidos até então. Lembrem-se, estamos estudando isso nesse ano. Vimos Descartes, depois vimos Locke, Hume que chega com aquele empirismo que depois se torna um ceticismo contingencial e, como a gente viu, não é possível de produzir ciência. E o Kant está tentando resolver isso, está tentando construir um novo fundamento e achando o caminho da conciliação. Então ele está fazendo isso, né, atacando os racionalistas, porque ele vai discordar dos racionalistas. Não basta pensarmos para conhecermos as coisas. Não basta a gente racionalizar, buscar a lógica, a razão. Não basta, eu não vou chegar num conhecimento efetivo das coisas, né? Esse ponto aqui vai voltar aqui quando a gente falar do fim da metafísica, né? A gente já chega lá. Bom, contra os empiristas ele está falando, a experiência das coisas sem a razão não produz conhecimento. Então, assim, se eu for aos objetos e experienciá-los e tal, não vai produzir conhecimento. E é isso mesmo, porque lembra da teoria da física de Aristóteles?
do movimento ou do lugar natural das coisas, era tudo baseado na experiência, mas de uma maneira não tão racional. Tanto que Newton depois vai explicar isso de uma maneira e Einstein vai explicar isso de uma maneira cada vez mais complexa, né? Einstein já utilizando um princípio filosófico bastante inspirado nisso aqui de Kant, né? Bom, então é isso que a gente tem como conceito de revolução copernicana, porém de Kant, e nós temos esse efeito aqui de desconstrução desse debate de um favorecimento do empirismo ou do racionalismo, ok? Bom, então a gente já entendeu até aqui que espaço e tempo são condições da nossa sensibilidade que se dão para a gente enquanto intuições puras, né? Ninguém precisou ensinar para você o que é espaço, ninguém precisou ensinar para você o fato do tempo caminhar em direção ao que nós chamamos de futuro. Você aprendeu a ler as horas e toda a convenção social que a gente tem com relação a isso. Isso tudo bem, mas o próprio tempo, a ideia de que as coisas vão se suceder numa ordem que a gente entende como cronológica, ninguém precisou te ensinar. Mas falar de espaço e tempo não é somente o que a gente tem por aí. A gente tem isso como condição básica. E Kant vai dizer que para entender outras coisas da natureza, além da condição básica de espaço e tempo, a gente precisa de outras categorias. O que são essas categorias? São outras condições de possibilidade de conhecimento. Então não basta só espaço e tempo sempre vai estar presente, cheque, mas eu preciso analisar outras coisas. Então são outras condições de possibilidade de conhecimento sobre as quais aplica-se a razão. Então eu consigo, uma vez passado pelo filtro de compreensão espaço-temporal, existem outras coisas sobre as quais eu consigo raciocinar antes. Né? Eu consigo fazer um plano racional prévio, vamos dizer assim. Né? Quais são essas coisas? Substância. Substância é a própria matéria. Então Kant está dizendo que sim, as coisas que têm substância, que hoje a gente chama de matéria, elas são racionalizáveis. Eu consigo, dentro das substâncias, buscar relações racionais de como essas substâncias acontecem. Aula de química. Tá? Causalidade. Se esse sobe e esse aqui desce. Opa, eu consigo perceber isso. Então, essas relações, isso é uma categoria. A causa e efeito, isso é uma categoria que a gente consegue prever, antecipar. Né? Eu posso, antes de ir à realidade, conseguir raciocinar que alguma coisa é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Só isso aqui que eu falei, diretamente proporcional, inversamente proporcional, é uma relação completamente a priori, é uma coisa que está na minha cabeça e que depois eu vou ver que coisas na física são direta ou inversamente proporcionais, na química são direta ou inversamente proporcionais, e enfim, isso vai explicar uma série de fenômenos que acontecem na natureza. Comunidade. Comunidades são relações entre coisas que se afetam mutuamente, não de A para B, mas um sistema um pouco maior, onde eu tenho relações de coisas que vão se afetar mutuamente, às vezes de uma maneira mais ampla do que na causalidade. E isso, Kant diz que também é uma categoria que a gente consegue aplicar a razão e conceber uma razão de comunidade, né? Uma categoria de comunidade estabelecida por um critério racional prévio que vai orientar a gente na compreensão de um fenômeno que obedece à categoria de comunidade. Bom, e eu acabei de dizer a frase, um fenômeno que obedece à categoria de comunidade, ou poderia ser de causalidade, ou poderia ser de substância, e como base disso tudo, espaço e tempo. Né? Essas ideias todas, nesse desenho que a gente vai ver aqui, está representada por essa forma doida aqui, ó, em preto aqui, tá vendo? Beleza. Bom, por que a gente precisa ter essa noção aqui? Porque a gente vai discutir a proposta de fim da metafísica que Kant faz, de dizer que a metafísica é impossível, né? Fazer uma metafísica pura é impossível.
Mas o que era metafísica mesmo, né? Metafísica significa aquilo que é para além do físico, né? E esse discurso, essa busca das verdades que se dão para além do que é material, está presente desde lá do comecinho do nosso curso de filosofia, né? Vamos lembrar da questão da doxa e da aletheia, lá em Platão, por exemplo, onde fala da saída do mundo sensível, do campo da doxa, da opinião e das sensações, e a elevação ao mundo inteligível, das ideias puras, iluminado pelo saber supremo do sol, né? Lembre-se desse movimento desde lá da filosofia antiga, né? Então, doxa para aletheia. A razão leva à verdade. Existe nesse pensamento metafísico a noção de que as formas racionais, essas formas lá do mundo das ideias, né, elas são de fato objetos, não físicos, portanto, mas são objetos cognoscíveis plenamente. O homem teria a capacidade de passar por essa mudança de mundo sensível para inteligível, de doxa para aletheia, chegar lá nesse local iluminado, e aí o que está contido dentro desse local iluminado aqui, ele teria a capacidade de conhecer plenamente na sua integralidade. Isso é um dos pressupostos filosóficos, uma das correntes filosóficas básicas, e que Kant está dizendo aqui, não funciona. O que ele está falando no lugar, né? Volto bastante àquela ideia que está aqui, né? Eu tenho essa coisa em si, as coisas complexas, tipo, que talvez a gente nem saiba exatamente o que exista dentro das coisas em si, né? E eu vou ter esse filtro aqui que são as categorias. As categorias, o que é importante? Elas não são coisas como são aqui. Elas não são objetos como são na metafísica. As categorias, substância, causalidade, comunidade, as básicas, espaço e tempo, elas são formas. Quando eu falo forma, pense mais na ideia de forma, tipo forma de bolo mesmo, né? Pensa mais assim. A forma é assim, tipo, forma. O que eu ponho dentro e assa vira bolo. O que cai para fora não vai assar, não vai virar bolo, não vai dar bom. Pense nessa ideia, né? Então aqui, ó, essa forma é o que vai permitir, né? Quando passa por dentro das categorias, eu consigo, aqui somos nós, né? Esse olhinho aqui, o observador, aqui somos nós. Quando passa aqui por dentro, eu consigo fazer com que essa coisa em si, que é a realidade máxima, né? Ela passe por aqui e a partir disso eu consigo ou percebê-la diretamente através da visão, por exemplo, ou percebê-la, ou eu consigo raciociná-la, como se o cérebro tivesse aqui. Caso da matemática que a gente falou anteriormente, que também obedece regra do tempo e do espaço. Tempo na ordem da aritmética, espaço dentro da geometria, por exemplo, né? Então, é essa parte aqui que vai dar condição da gente transformar o mundo misterioso em coisas que de fato a gente conhece. Sejam elas coisas fenomênicas ou numênicas, voltando aqui ao começo da aula, né? Então aqui eu tenho espaço, tempo e as outras categorias. Esse espaço e tempo são a priori, são pré-condições de raciocínio e de percepção, são, portanto, racionais, né? Como a gente falou, a gente não fala assim, ai, mamãe, me dá um pouquinho de espaço para eu entender o que é espaço? Ninguém falou isso, né? Beleza. As coisas que não passam por essa forma, por essa forma, por essas formas, que são as categorias, vem aqui direto e a gente nem percebe, a gente nem sabe que existe. A gente passa, não é conhecimento humano se passar direto, se não passar por dentro disso aqui. É o bolo que não assou e não vira bolo, não vira alimento, não vira conhecimento pra gente aqui, né? Bom, então essa ideia, ó, essa forma aqui é racional puro, é vazio, né? Não é ideia inata, porque justamente é vazia, é forma, não é recheado ainda, não é o bolo. Então, por isso que ele está falando que não é possível conhecimento metafísico, porque o que é racional é só forma, não tem recheio, não há o que conhecer, né?
Bom, e aqui o 2, a gente já falou, materiais precisam da razão. As coisas que existem materialmente só são conhecidas quando passam por essa forma racional. Elas não são conhecíveis, cognoscíveis, se elas não passarem. É o caso dessa seta aqui de baixo. Beleza, gente? Lembrem-se, Kant está aqui conciliando uma oposição entre empirismo e racionalismo. E muito do pensamento de Kant está na base fundamental do desenvolvimento da ciência até hoje. Temos alguns avanços, algumas coisas a gente vai estudar até por fora aqui do nosso curso, mas aqui Kant está dando um novo pilar, está dando um novo fundamento para que a ciência continue a avançar e não pare naquele problema todo da contingência de Hume, né? Que senão a gente já está paradão aí, só falando que o fogo só acende enquanto eu estivesse vendo o fogo aceso, né? Bom, ainda bem que não foi esse caminho, ainda bem que nós tivemos Kant. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês, se cuidem e até mais.